Hoje eu vou falar sobre uma doença chamada doença ou condição, né, chamada sarcopenia. A sarcopenia ela é uma perda da sua massa muscular. Isso acontece naturalmente quando a gente entra no processo de envelhecimento. A partir dos 30, 40 anos, a gente já começa a perder massa muscular. E isso se intensifica a partir dos 60 anos. O declínio é maior, acontece isso mais rápido a partir dessa idade. Mas a partir dos 30, 40, a gente já começa a passar por um processo biológico que tem causas multifatoriais, como declínio hormonal, por causa de uma nutrição inadequada, mudanças no nosso metabolismo. Mas a principal causa da sarcopenia é a falta de exercício de força. Então, você pode passar por essa doença e sofrer todas as consequências, que não são poucas, por não fazer musculação, por não fazer exercício de força. Então, de acordo com estudos científicos, médicos, a gente passa por esse processo biológico e a gente vai perdendo a massa muscular. Tem estudos até que confirmam que isso é real, tá? A gente começa a partir dos 30 a 40 anos a substituir, a perder meio quilo de massa magra e ganhar meio quilo de gordura. A gente começa a substituir massa magra por gordura. Por isso que a sarcopenia é muito imperceptível. Ela é uma condição meio que silenciosa, porque a gente olha para o nosso corpo, mas eu tô bem, tá tonificado assim, mas muitas vezes não é o músculo, é gordura, porque a partir desses processos, né, biológicos, esses declínios hormonais, você começa a substituir massa magra, massa muscular por gordura, e você acaba não percebendo. Quando você vê, você já tá na fase de sarcopenia, que é uma baixa massa muscular, e ou você tá com gordura, ou você tá pele e osso. Já viram aqueles senhorzinhos que já estão nesse processo? Ou eles são pele e ossinho, ou são um pouquinho mais gordinhos. Mas a gordura, você vê uma pessoa mais cheinha, não significa que ela tenha músculo, tá? Porque a partir desse processo, né, a partir dos 30 anos, a gente já começa a fazer essa substituição, principalmente se você não faz academia, se você não faz exercício de força. Então, quando você percebe, você ou tá pele e osso, ou você tá pele e gordura, né? Eu lembro muito de quando a gente ia almoçar na casa da minha avó, né, que é falecida hoje. A gente tinha uma tia que era irmã dela, as duas moravam juntas, e ia toda a família no domingo, e a criançada correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e eu lembro muito da minha mãe falando assim: cuidado com a tia Júlia, cuidado com a tia Júlia. Então a gente se a gente corresse muito perto, assim, a gente já chegava perto dela, assim, a gente já tinha mais um cuidado, a gente já ia mais devagar e já né, desviava ela, cuidado com a tia Júlia. E eu lembro muito que a tia Júlia era pele e osso, né? Ela era muito magrinha, né? Bem pequenininha, já atrofiada, assim, pele e osso. E hoje eu entendo, né? Depois de ver tudo isso, estudar sobre a sarcopenia, que ela pode ser fatal quando a gente já tá, né, nesse processo, assim, de não ter massa muscular para proteger os nossos ossos, pra gente não ter, né, um equilíbrio hormonal. Porque se a gente batesse na tia Júlia, poderia ser fatal, né? Porque a sarcopenia, ela tem ela causa vários fatores, né? Então, quais são os benefícios de você começar a fazer musculação e prevenir a sarcopenia? Você vai prevenir quedas, né? Fraqueza, fadiga, a incapacidade de agilidade, né? Você vai prevenir tudo isso, vai preservar tudo isso. Mas em primeiro lugar, dos benefícios que você vai ter, você vai proteger a sua dignidade, a sua independência, porque existe uma clara evidência de que entre você perder força e perder a sua independência, né? Porque à medida de que você vai envelhecer, vai passando por esses processos e vai perdendo a sua agilidade, a sua força, você começa a ter dificuldade para andar, você começa a ter dificuldade para sentar, para fazer xixi, você começa a perder a tua capacidade de lembrar das coisas. Então, você vai perdendo a sua independência, a sua dignidade. Para mim, essa é uma das principais causas da gente prevenir e ajudar o nosso corpo a evitar a sarcopenia. Porque você depender de uma pessoa na velhice é muito triste.
ou você não ter um apoio familiar e ser colocada numa casa de idosos, né? Aí é uma das causas maiores de você não, né, não se ajudar. Você vai perdendo tudo isso, a família não tem como cuidar, porque você exige cuidados o dia inteiro. Então, para mim, fazer o que precisa ser feito, a musculação e evitar a sarcopenia, é eu continuar mantendo a minha dignidade, é você continuar mantendo a sua independência, por mais que você tenha 60, 70, 80, 90 anos, você conseguir pelo menos sentar, levantar de uma cama. Então, a sarcopenia é uma doença muito triste, é uma condição muito triste e que a gente pode evitar a chegar ao máximo de declínio, né? Você continuar com a sua independência e tentar evitar ao máximo que você dependa de um filho ou de uma família disposta a ficar o dia inteiro à sua disposição, né? Porque idosos que perdem muita massa muscular não conseguem sentar nem para fazer xixi. Então, isso é dignidade. Fora, né, outras doenças que a gente vai poder evitar com todo esse processo que a sarcopenia leva. Então, de acordo com esse estudo científico do Jornal de Gerontologia, Ciências Médicas dos Estados Unidos, as duas únicas formas de prevenir a sarcopenia é nutrição adequada e, vamos lá, vamos ver se vocês adivinham. Lá vem ela, a musculação, o exercício de força. A gente não tem o que fazer, a gente só precisa prevenir. Então, a musculação, ela vem para ajudar a gente até a ter a nossa dignidade no processo de envelhecimento, a nossa independência, porque a sarcopenia tira a sua independência. Você perde a massa muscular, você perde o seu equilíbrio, você perde a sua força e começa a depender dos outros. Você não tem força nem para fazer xixi, você não consegue sentar, você não consegue levantar. Então a musculação e a nutrição adequada, em primeiro lugar a musculação, tá? Porque a nutrição, ela vem como complemento. Até tem perguntas assim, mas eu faço reposição hormonal, eu tomo meus suplementos. Isso não anula o fato de você não ter que malhar, tá? Então, faz reposição hormonal, toma suplementos, mas não faz musculação? Não adianta, não adianta. A musculação em primeiro lugar, exercício de força em primeiro lugar. É aí que você vai começar a manter o seu músculo, a sua massa magra e vai conseguir evitar e tardiar talvez a sarcopenia. Claro que é muito importante você conversar com o seu médico, ver sobre nutrição, sobre musculação, que tipo de exercício você vai fazer, né? A gente sabe que a prevenção é uma nutrição adequada e exercício de força, musculação. Eu pesquiso muito sobre isso porque me dói muito saber e lembrar quando os meus pais estavam numa situação não tão favoráveis de saúde e que levaram eles ao óbito, que se esse assunto fosse mais abordado, fosse mais falado, a gente poderia ter evitado muitas coisas. Se a musculação tivesse sido presente na vida deles, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e pudesse ajudar eles, eu acho que talvez tudo poderia estar diferente, tudo poderia ter sido diferente, né? No final da vida deles, morreram muito cedo, né? Com uma doença muito cruel. E eu acho que se a gente falar, se a gente se conscientizar, se a gente parar com esse mimimi de não gostar de fazer exercício de força, principalmente nós mulheres, a gente vai poder ajudar muitas pessoas, a gente vai poder continuar com a nossa dignidade, com a nossa independência, né? Porque essa doença, ela tira muito de nós, né? Ela tira praticamente tudo que a gente construiu um dia. Porque a gente não ter condições de cuidar de nós mesmos e depender de outra pessoa é muito triste, né? Então, se você já teve medo de perder a sua dignidade, a sua independência e depender dos outros, até mesmo para sentar, fazer xixi, eu acho que vale a pena você rever em relação à musculação, em primeiro lugar, né? E uma nutrição adequada e começar a ter consciência de que a gente tem muito ainda para viver e a gente precisa dessa nossa morada, né? A gente precisa ajudar essa nossa morada que tanto fez por nós nesses 40 anos antes
e agora a gente precisa nos ajudar em primeiro lugar, tá? Então, bora lá e pra cima, fazendo musculação e evitando essa tal de sarcopenia.